E agora, gente, o tema é gestão do tempo, tá? E aí eu quero começar perguntando para vocês, meus amores. O que adianta ter um plano de ação enorme, que nós paramos no plano de ação, não foi? Mas a gente não ter tempo para colocar esse plano de ação em prática. Não é verdade isso? E outra, quando a gente está muito sobrecarregada, sabe o que que acontece, gente? Isso também nos impede de sonhar. Sabe por que isso nos impede também de sonhar? Porque sabe, você já está tão sobrecarregada, tão cansada, que, gente, vem logo aquele pensamento: gente, eu não vou nem sonhar, porque até isso dá trabalho. Quando eu penso que sonhar eu vou ter que realizar, eu já cansei. E cansada eu já estou até demais. Entendeu? Então, quando você está sobrecarregada, assoberbada, nem sonhar você quer, meu povo. Você às vezes não quer ter, porque você não quer ter mais trabalho. E pensando em vocês, nessas mulheres que às vezes, e nesses homens que às vezes na jornada da vida estão sobrecarregados, a gente vai apresentar aqui para vocês um método, tá? Um método chamado método PONA. Esse método de gestão do tempo, ele a gente extraiu do livro Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas, tá certo? E ele vai nos ajudar nessa trajetória de gerir melhor nosso tempo, tá certo? E ele é um método que tem 5 passos que correspondem justamente aos passos da palavra plena, tá? Os autores desse livro é a Carolina Prudente e o esposo dela, tá? Deixa eu pegar até o nome aqui do esposo dela, gente. É, Rafael, exatamente. É a Carolina e o Rafael. E juntos eles se chamam, gente, se nominam Casal Produtividade. É uma gracinha. É o Casal Produtividade, tá? E eu acho tão interessante que a primeira coisa que eles colocam, eu acho que é uma quebra de paradigma. A primeira coisa que eles colocam, a primeira ideia, é que gestão do tempo não é talento. Gente, isso me confortou tanto. Gestão do tempo, repita comigo aí, não é talento, é treinamento, tá certo? E se você colocar em prática esses passos que a gente vai falar a partir de agora, com certeza o seu nível de controle, de organização da sua agenda vai melhorar muito, gente. E os passos, eu vou dizer os 5 e depois eu vou falar um a um, tá bom? O primeiro passo é podar as distrações, as tarefas irrelevantes e o excesso de compromissos. O segundo, por que, gente, é o seu primeiro passo? Porque primeiro, meu amor, você tem que liberar espaço na sua agenda. Olha que coisa inteligente desse casal produtividade. E a segunda é libera a mente da sobrecarga cognitiva. Para quê, gente? Para trazer clareza mental. Porque às vezes você está tão atrabalhoada, tão assoberbada, que a sua mente ferve. É ou não é verdade? Que você às vezes fica até com confusão mental de tanta coisa que está girando como meteoros na sua cabeça. A terceira coisa é equilibrar as tarefas de prevenção de dor, que é aquelas coisas que você tem que fazer e não tem jeito, porque senão você toma um baita de um prejuízo, e também as tarefas de produção de ganhos, que são aquelas que você vai produzir algo que vai te fazer levar para o próximo nível. A outra é negociar um lugar no espaço ou no tempo para as tarefas, ou seja, gente, a velha e boa agenda. E a última é ajustar semanalmente a priorização ideal e os melhores padrões. Por quê, gente? Porque a realidade é que a vida é dinâmica. E eles ensinam algo muito interessante. Toda semana a gente revê a nossa priorização da nossa agenda, tá? Então, esses são os passos. E quem tá comigo? Quem tá comigo aí? Vamos dar uma espreguiçada. Ai, que delícia. Eu.
Quem já, só de ouvir esses passos, já se encheu de esperança. Já se encheu de esperança. Pronto. E nós, olha aí, eu. Então, gente, eu amo esse tema e eu amo a forma que eles colocam, porque eles me dão esperança. Que não é sobre eu nascer organizada, é sobre eu treinar ser organizada, eu treinar gerir melhor meu tempo, tá bom? E olha, coisa interessante, o que eles falam aí, gente, no primeiro passo? Como é? O primeiro passo está aí, ó, podar as distrações, as tarefas irrelevantes e o excesso de compromisso. Gente, a mulher, principalmente a mulher, por esse instinto maternal, ela tende ou não tende a ser uma esponjinha de atividades e encher a agenda dela de coisas. Só que o que nós vamos trazer aqui é um modelo diferente. E aí, além da primeira bibliografia, já foi, a gente vai indicar agora a segunda bibliografia. É o livro Essencialismo. E sabe qual é a frase que começa o livro? Eu li esse livro, gente. Eu indico esse livro no processo de coaching individual e como esse livro me ajudou. A primeira frase que esse livro fala é a seguinte: a sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial. E isso, para mim, gente, tira uma mochila de pedra das minhas costas. Sabe por quê? Porque isso me diz que eu não preciso dar conta de tudo que está na vida. Porque a realidade é que é humanamente impossível você dar conta de tudo. E aí ele traz um convite para a gente aprender a selecionar cuidadosamente o que é essencial e a eliminar da nossa vida o que não é essencial. E essa é a segunda pérola que eu estou te dando hoje. Quem gostou de tirar esse peso das costas, gente? Quem quer tirar esse peso das costas? Ou fala o nome do livro. Essencialismo. Essencialismo, tá? E olha que mais, olha que mais aí. O que a gente tem aqui? Então, eu comecei a reprogramar, gente, a minha crença em relação ao tempo. Antes eu vivia dizendo, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para nada. E eu comecei a declarar para reprogramar a minha crença. Eu tenho tempo para tudo que é essencial e sabedoria para discernir o que é essencial do que é supérfluo. Quem quer ser dessa forma? Quem quer ser dessa forma a partir de hoje, gente? Quem quer ter essa vida focada mais no essencial? Muito bem, Aldine, muito bem. E aí vamos lá caminhando. E o que mais, gente? E para quem é empresário, existe um livro chamado do Jim Collins, fala assim, ó, como as gigantes caem. O estudo que ele fez, sabe o que ele comprovou, gente? Que as grandes empresas que desmoronaram, as empresas que desmoronaram, sabe por que foi? Foi por um fenômeno chamado crescimento indisciplinado. E ele identificou isso como a busca frenética do fazer mais, no lugar de fazer a coisa certa. E aí também existe a frase de William James, que ele é o pai da psicologia pragmática. Sabe o que ele diz? A arte de ser sábio é saber o que ignorar. Então, a gente precisa saber, gente, o que é que a partir de hoje a gente vai ignorar na nossa vida. E a gente já vai começar a trabalhar agora, abrindo nossa apostila, depois do que eu falei aqui, tá certo? E eu já quero que você vai ter dificuldade, gente, é natural. Por quê? Porque a nossa tendência não é saber selecionar, é fazer tudo que a gente é demandado. Então, na apostila, eu quero que você já vai no item 1, na página 13, e escreva o que você considera essencial na sua vida hoje. O que você considera essencial na sua vida hoje? Escreve aí pelo menos 3 coisas que você considera essencial na sua vida hoje. Escreve aí.
E agora uma pergunta. O quanto tempo na sua agenda essas coisas estão ocupando? Essas coisas que você agora me diz que são essenciais, têm ocupado tempo adequado na sua agenda? E se não, o que que tá te distraindo? Aí você vai aqui, ó, para o 2. O que que está te distraindo? Anota, anota, traz consciência. O que que tá te distraindo? Gente, e por que que eu falo isso? Porque tempo não é algo que sobra, é algo que se cria com a priorização, tá? E aí eu vou dizer algumas coisas que esse casal produtividade com sabedoria vem nos ensinar, tá? A primeira estratégia que eles trazem é para você gerenciar a sua coragem de dizer não. Não é que você vai sair dizendo não para tudo, tá, gente? Porque às vezes é uma oportunidade, então você não vai perder as oportunidades. Mas você vai dizer sim a partir de hoje, gente, de forma inteligente e estratégica, tá bom? E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que você vai fazer duas perguntas para você antes de você dar no sim. Não, gente, não vamos dar sim no automático, sim para agradar, sim para se sentir pertencente. Vamos identificar se aquilo ali, gente, tem a ver com o nosso propósito, com a nossa visão positiva de futuro, tá certo? Tem a ver com os nossos valores. Se aquilo ali coopera para o alcance das nossas metas. E também, duas perguntas que a gente trouxe aqui do livro Essencialismo. Com honestidade, gente, será que você consegue atender esse pedido com o tempo e os recursos que você tem? Sinceramente, será que essa é a coisa mais importante que você deve fazer com o seu tempo? Que também tem que ser dado para os seus filhos, que tem que ser dado para a sua saúde, para o seu tempo com Deus? Será que o que você está dando sim realmente é a coisa mais importante? Essas são as perguntas. E se seu sim for categórico, ok, diz sim. Mas se não, a resposta é não. É não. E aí eu acho incrível uma frase que eles falam o seguinte: olha, quem quer ser tudo para todos não é nada para ninguém. Então, gente, é melhor você ficar um segundo corada de vermelho, porque teve que extrair lá do seu âmago coragem para dar aquele não, do que você ficar roxa de raiva por ter dado um sim de forma inadequada, porque aquilo vai roubar o teu tempo. Faz sentido isso para você? Faz sentido? Por isso que o primeiro passo é, quando você se envolve em um projeto que não está alinhado aos teus objetivos, à tua visão positiva de futuro, aos teus valores, isso também é uma distração, tá certo? Ah, Rosa, mas vai ficar chateada comigo, essa pessoa vai ficar muito chateada comigo. Gente, eles têm uma frase que eu acho fantástica. Onde não cabe o seu não, não há uma boa relação. E outra coisa, tempo livre não é tempo disponível. E quem disse que você não merece ter um tempo para descansar? Quem disse que você não merece ter o seu tempo da academia? Quem diz que você não merece ter um tempo para o seu lazer, para as coisas que são importantes para você? Entende? Isso também é crença. Isso é exercício do merecimento. Por isso que você só gerencia bem o seu tempo se você alinha as suas emoções. Faz sentido para você isso? E a segunda coisa que a Candice falou, que eu ia falar sobre o perfeccionismo. Gente, respira, porque essa falou muito comigo. Diminua a autoexigência de padrões irreais. Será? Apenas será? É uma dúvida do meu coração que eu vou externalizar aqui com vocês. Eu vou compartilhar essa dúvida. Será
que o excesso de atividades que você tem hoje na vida, uma partezinha dela tem origem no seu perfeccionismo? Será que você está trabalhando demais da conta para atingir um padrão que é irreal? E nessa hora eu agradeço pela vida das pessoas que não têm esse perfeccionismo e que me ajudam, né, Candice? Entendeu? Porque, gente, eu morria de trabalhar buscando esse perfeccionismo. E isso estava acabando o meu tempo de ter uma vida sistêmica. Porque nunca estava perfeito o suficiente para eu largar aquilo. E aí ia embora o tempo da academia, ia embora o tempo com o Rafael, que é meu filho, ia embora o tempo com o marido, eu lá, para ficar perfeito. Entendeu? Então, gente, quando ela falou essa frase, ela disse o seguinte: quem busca a perfeição morre de exaustão. Tô falando com alguém aí, gente? Me diz aí, ou só eu era sofria com esse perfeccionismo? Cristiane, amiga, me identifico. Pois é, gente, o tanto de energia que eu drenava para buscar. E aí eu fortaleci a minha crença de identidade, gente. Porque é aí que tá um livro que eu vou indicar, tá? Eu vou indicar A Coragem de Ser Imperfeita, da Brené Brown, e A Arte da Imperfeição, da Brené Brown, tá certo? E ela fala, olha que coisa interessante. Ela diz o que não é o perfeccionismo. Esforçar-se para a excelência. Você acredita que isso não é perfeccionismo? Não é perfeccionismo, autoaperfeiçoamento. Não é perfeccionismo, a chave do sucesso. Eu achava que era a chave do sucesso. Me contaram errado. Mas o que é o perfeccionismo? E aí, gente, doeu. Doeu, doeu, doeu. Eu descobri o que era o perfeccionismo. Segura que pode ser que doe em você. Perfeccionismo é um movimento defensivo. É uma busca por uma aprovação, gente, a partir do fazer. E normalmente decorre de um histórico, de um crescimento, onde a gente era louvado pelo nosso desempenho, que o nosso valor estava associado ao que nós fazíamos. Então, está ligado a uma fratura emocional na nossa identidade. E foi só quando eu trabalhei mais a minha identidade, e como eu digo, trabalhei não, gente, constantemente eu trabalho. E essa crença de que eu quero dizer uma coisa hoje para vocês, gente, que eu tenho que dizer para mim praticamente diariamente. Eu sou suficiente por quem eu sou. E você é suficiente pela pessoa que você é. E você merece ser amada, não pelo que você faz, mas pela pessoa maravilhosa que você é e que você está se tornando a cada dia. E isso é libertador. Quem quer viver essa realidade, gente? Quem quer viver? Quem quer se apropriar disso? Quem quer se apropriar disso? A gente tem uma. Amém, amém. É um processo. E a gente tem uma live, né, amiga, sobre autoestima. A gente pode até disponibilizar o link para vocês ouvirem essa live, que eu sugiro para quem tem esse desafio, veja essa live. A gente aprofunda esse tema nela, tá certo? E prosseguindo. E qual é a nossa agora, a nossa sugestão? Gente, abandona o perfeccionismo para viver o empenho saudável, tá? Ou seja, o que é que eu quero, gente? Eu quero ser a melhor pessoa que eu posso ser. Então, eu quero viver um empenho saudável. A pergunta é: o que é que eu posso melhorar a cada dia, tá? Mas o que é que o perfeccionismo quer nos fazer pensar? Olha aí, ó, o que é que eles vão pensar de mim se eu entregar esse negócio dessa forma? E se eu deixar passar esse detalhezinho, eles vão descobrir que eu não sou boa o suficiente. E a culpa ainda vai ser minha. Porque, na verdade, eu não sou tão boa assim. E por isso que eu me esforço tanto para ser. Sinceramente, quem se identifica um pouco com esse discurso, gente, em alguma medida,
Eu me identificava com esse discurso. E aí, o que que acontece? E eu fui trabalhando o meu senso de valor e de importância pela pessoa que eu sou. E eu tô o quê? Eu estou constantemente no processo de aperfeiçoamento, mas é um empenho, gente, saudável. É um empenho sistêmico, é um empenho que não me impede mais de ir para uma academia, é um empenho que não me impede mais de parar. Gente, deu, parou, acabou. Esse tempo para fazer essa coisa acabou. Eu vou agora cuidar do meu filho, eu vou agora cuidar da minha saúde, eu vou agora cuidar das minhas finanças, eu vou agora cuidar de outra área da minha vida, porque senão eu só cuido dessa área aqui, que normalmente é o profissional. Vou só dar a dica, tá? Entendeu? Ou outra área que seja sua, tá certo? Vai depender de quem você é também, tá? E aí você fica ali, entendeu? E é isso que a gente precisa se libertar, tá? Se libertar. Isso é motivo de muitas conversas com a minha terapeuta até hoje, mas eu estou vencendo, tá bom? E esse conteúdo me ajudou, tá? Então, gente, e eu quero dizer outra coisa, que também foi uma coisa muito importante no meu processo. Aprender a delegar. Gente, a minha equipe desenvolveu muito depois que eu aprendi a delegar, minha equipe na procuradoria. Eu deixei de ser aquela pessoa que, isso aqui não eu faço, não, isso aqui eu faço, não, isso aqui eu faço, isso aqui. E todo mundo ficava dependendo de mim, entendeu? E aí eu disse, gente, isso está errado. Eu não estou desenvolvendo minha equipe. Ou então em casa, distribuindo melhor as tarefas, os compromissos, entendeu? E aí foi libertador para mim quando eu aprendi a delegar e a confiar no trabalho das pessoas, gente, porque tem que confiar. E entender que muitas vezes eu vou aceitar o que a pessoa fez, não vou invalidar, tá certo? Não vou invalidar, vou procurar algo positivo e dar os feedbacks necessários, tá certo? E outra coisa, fazer acordos. Ninguém cresce sozinha. Então, faça sua rede de apoio, tá? Para você crescer. E agora, vamos lá. Vamos agora esse desafio dessa pergunta 3 aqui da página 13. Vamos ser honestos, depois que ouvimos tudo isso. Sinceramente, gente, é uma hora de decisão. Quais os compromissos não cabem na sua agenda e precisam ser removidos hoje? Anota, anota. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Olha aí. E agora eu pergunto: qual a decisão você toma em relação a esses compromissos? O que você vai fazer com esses compromissos que você acabou de reconhecer que não cabem na sua agenda? Sinceramente, eu produzindo esse material, gente, eu tomei decisões e foram libertadoras, tá? Eu encerrei processos que estavam martelando na minha cabeça, me trazendo reprovação, porque eu não estava com coragem de chegar lá e dizer assim, olha, isso aqui para mim não dá. E a Brené Brown fala uma coisa: você precisa desvincular a sua autoestima dos seus resultados. E aí ela diz que assim a gente fica mais criativa, a gente fica mais ousada, a gente fica até mais leve. E foi libertador. E eu já agradeço vocês, porque se eu não tivesse preparando esse conteúdo para vocês, talvez eu ainda estivesse lá presa num compromisso que eu não estava dando conta, tá? Então, obrigada pela vida de vocês, que eu já cresci um pouco mais depois que eu tomei essa decisão e estou com a agenda mais livre, focando no que é essencial, tá bom? Quem está gostando até aqui, gente? Está falando com alguém? Me dê um feedback. Tá falando com você, Cris? Muito bom. E aí tem mais, está me descrevendo. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Pois tem muito mais. Vamos lá, com a graça de Deus e o Pai aqui. Vamos lá. A segunda coisa, gente, isso também me ajudou muito. Muitos insights. Preciso delegar. Olha aí. Olha aí. Maravilhas. E as pessoas vão crescer, viu? O que eu notei é isso.
as pessoas vão crescer e você vai ficar mais leve. Seu humor vai melhorar, viu? Olha aí a promessa. Seu humor vai melhorar. Porque você vai ficar mais leve, entendeu? Aí o que acontece? Eu fiquei mais leve, gente. Maravilhoso. E outra coisa, libere a mente da sobrecarga cognitiva. Gente, é um mito dizer que guardar muitas coisas na cabeça, você está malhando o seu cérebro. Na verdade, você está trazendo, você está fazendo a sua mente de um escritório de pendências e está trazendo uma sobrecarga mental, que a sua mente não foi feita para isso. A sua mente não foi feita para ser escritório de tarefas, escritório de pendências, tá? Até porque a gente costuma esquecer. Então, a gente gasta muita energia, prejudica até o nosso foco e a nossa clareza mental. Porque fica toda hora, ó, você tem que concentrar num negócio profundo. Aí fica, ai meu Deus, mas não posso esquecer de pagar aquela conta. Ai meu Deus, eu não posso esquecer de. Ai meu Deus do céu, tal hora eu tenho que ligar para fulano. Meu Deus do céu, mas eu não posso esquecer de comprar aquele negócio que eu me comprometi, aquele presente. E sabe aquele meme que tem no Instagram, aquele áudio da mulher que pensa mil coisas? É tipo aquilo. Então, gente, faça igual a Einstein. Einstein que estava num ambiente, numa festa, aí pegaram e disseram assim: ai, me dá teu telefone. Aí ele tirou um bilhetinho do papel e foi dar. Aí a pessoa, gente, não se controlou e falou assim: meu Deus, uma pessoa tão inteligente não sabe o número do papel. Aí Einstein também falou: meu filho, eu não uso a minha cabeça para decorar números de telefone. Eu uso minha cabeça para criar. Criar. Então, e ele diz o seguinte: a melhor memória é a caneta. Olha, eu tô até com a caneta aqui na mão, meu povo, porque é hoje. Ó, eu adorei eu fazendo isso, esse negócio aqui para vocês. Ó, o tanto de lista de coisa que eu escrevi aqui, as pendências. E é isso que eu vou pedir para vocês fazerem agora. Aprendam. E agora não é só o que é importante, não, tá? Não é só o que é importante, não. Escrevam tudo que tá como um meteoro rondando a cabeça de vocês. Vamos lá, papel e caneta, página 14. Lista para mim aqui, gente, 5 pendências. 5 pendências e que estão te drenando tua energia. Eu vou já dizer o que você vai fazer com isso. Bora? Podemos? E eu espero que vocês tenham listado aí, tá? E o que que você pode fazer com isso? O que que você pode fazer com isso? Gente, eu tô vivendo esse processo e eu tenho achado muito legal, muito legal. Sabe o que é que eu tenho feito? Chega no meu tempo que eu uso para planejar a semana, porque ele vai dizer no último passo, para você ter um tempo para você organizar sua agenda na semana, e eu escolho dessa lista grande de pendências algumas que eu vou resolver na semana. E eu distribuo isso aí na semana, tá? Eu tô até aqui diante do quadro da Candice, que a Candice agora é uma mulher organizada, gente. Coisa mais linda, tá? Tem o quadro dela aqui, enorme o quadro, por sinal, abundante. De segunda a domingo ela botou aqui. E tem todas as pendências que eu tô vendo dela aqui distribuídas, gente, ao longo da semana, tá? E aí eu ainda vou te dizer mais. Você pode escolher um anjo na sua vida, o anjo da liberação das pendências. Showpendências. Aí você pode fazer o projeto Showpendências com esse anjo, entendeu? E aí você compartilha as suas pendências com seu anjo. E disse, anjo, essa semana, eis que te digo, farei todas essas pendências e elas vão embora da minha vida, tá certo? E aí você vai dando check. Segunda, tal coisa, check. Outra terça, tal coisa, check. E vai prestando conta pro seu anjo, tá certo? No final, meu povo, vocês celebram. Porque é showpendência de um lado e showpendência do outro, entendeu? E aí vocês vão ser mulheres e homens realizadores, entendeu? Quem gostou dessa dica prática, muito prática? Vocês gostaram, gente? Quem fala para mim aí, entendeu? E é real, isso funciona, viu, gente? Isso funciona. Eu terminei essa semana, eu estava até vendo assim, lendo o conteúdo.
Aí, às vezes, quando a gente tem uma coisa que é uma pendência antiga, parece que aquela coisa negativa vem assim, parece uma seta do inimigo e vem lembrando para você o que você tem que fazer. Aí, né, que eu me lembrei, eu já fiz. Não me aperrei mais com isso, porque eu já fiz. Entendeu? Então eu quero que você dê esses risos de alegria, entendeu? Ao longo daqui para frente, que você vai anotar suas listas de pendências, vai distribuir na semana e vai dar os cheques, ainda vai aumentar a sua crença de capacidade, entendeu? Você vai ganhar uma identidade, sair de procrastinadora para realizadora. É isso que eu profetizo na sua vida, viu? Tá certo? E, e a outra coisa é equilibrar tarefas de prevenção de dor e produção de ganhos! Era outra coisa que eu me perdia, meu povo. Eu ia cair da cadeira. É para animar. É para não ficar chato. É, não, já ia caindo. Gente, e essa coisa aqui é o seguinte. Essa coisa aqui é o seguinte. Eu até me perdi. Ainda bem que eu tenho meu slide. Gente, equilibrar as tarefas de prevenção de dor e produção de ganho. Como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Gente, as tarefas de prevenção de dor é aquele negócio que ou você faz ou você vai ter um prejuízo. Se você não abastecer o carro, você vai acontecer o quê, gente? Depois que acabar a gasolina? Um belo do prego, como diz lá no Ceará, um prego. Você vai ficar num prego. Se você não declarar um imposto de renda, o que é que vai acontecer? Toma uma bela da multa. Entendeu? Então você já entendeu. A tarefa de prevenção de dor é aquele cachorro correndo atrás de você, e se você não fugir, meu filho, ele te morde, tá certo? É algo desse tipo. Então, gente, você acaba fazendo porque você é pressionado a fazer. Só que o problema é que quanto mais coisa você tem na vida e quanto mais coisa você se compromete, mais tarefa de prevenção de dor você tem para fazer. E aí a gente precisa intencionalmente. Fala essa palavra, ó, intencionalmente. Na sua hora de melhor energia, na sua hora de melhor concentração, onde você vai eliminar nessa hora as distrações, fazer aquelas tarefas que são produção de ganho. Você quer aquela promoção e você tem que fazer aquele curso? Separa uma hora para esse projeto, crescimento profissional. E aí você vai. Você quer falar inglês fluente? Tenho duas pessoinhas aqui que querem. Eu me congesto. Então, e dona Rejone, três. Então, separa na tua rotina aquela hora, aquele tempo para as coisas também de produção de ganho. Gente, essas coisas são que trazem a tua realização. Antes eu vivia cansada, estafada, desgastada, e achava que não estava crescendo tanto. Mas por quê? Porque eu não estava sendo intencional em delegar um bocado de coisa que também pode ser feita por outras pessoas, em fazer acordos, em eliminar o que não é importante, o excesso, e ter meu tempo para as coisas. Então, foi assim que nasceu Amigas de Valor, foi assim que eu comecei a estudar inglês, foi assim que eu comecei minha pós-graduação. Então, foi assim, foi abrindo espaço na agenda para os meus projetos que iam trazer realização e ganhos. Quem está precisando fazer isso? E aí eu quero que você coloque isso. Então, você vai aqui registrar. Já que você está vendo isso, olha aqui, ó, o passo 3. Quais tarefas de produção de ganho você decide incluir na sua agenda a partir de hoje? Coloca aí. É o projeto de crescimento da sua empresa? É fazer algum curso? É pesar X quilos? É ler algum livro? Anota, anota. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Vai doer, mas eu vou falar. Eu falo, amiga? Pode falar, amiga, tem que doer mesmo. Ai, eu vou falar, viu?
Gente, não sei se falo, mas eu vou falar. Gente, olha, estar ocupada não é ser produtiva, Eita. tá? Estar ocupada não é ser produtiva. Você quer ser uma pessoa de mais impacto, de mais resultados? Invista seu tempo no que é importante, de maneira intencional. Não seja só uma pessoa fazedora, porque você pode até ter a dopamina da realização momentânea, mas isso está te afastando dos teus projetos mais profundos e vão te trazer um ganho permanente. Isso aconteceu comigo, tá? E eu, graças a Deus, estou no processo desse caminho aí. Eu estava para dizer, desse processo de libertação. Porque, gente, é um negócio, viu? Esse negócio. É bom dar o check, 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 check. Mas só que, às vezes, esse check está sendo em coisas que são, às vezes, irrelevantes. Só te mantendo ocupada, tá? Faz sentido? Não é verdade? Ai, papai. E vamos lá. E, gente, a gente precisa também negociar um lugar no espaço ou no tempo para as tarefas. Para as tarefas. Gente, o que é que o professor Rafael diz? O que, que é a coisa que você tem que fazer, tá certo? Sem um quando. Ele diz, sabe o que, gente? Psh, psh, psh. É igual a nunca, tá? Simples assim. Então, quando você tem algo para fazer, algo que precisa ser feito, se você não quer procrastinar, estabeleça um prazo limite para fazer isso, tá? Ah, Rosa, mas você acabou de mandar só eu listar. Não, listar é bom, mas eu disse que botasse também, passasse o seu, ele chama de time de reserva, todas as suas pendências, e que você vai colocando esse time de reserva para o jogo, vai colocando para o campo, vai colocando em jogo. E ali estabelece um limite, entendeu? E vai ter vezes, gente, que o seu cérebro vai dizer, e você vai ter que dizer só assim, ó, 1, 2, 3 meses, já, eu vou, beijo e tchau. Não é verdade, amiga? Quantas vezes a gente vai para academia, é no 1, 2, 3 meses, já, fui, nem pensa, entendeu? Sabe por que que acontece, gente? Porque a gente, às vezes, fica imaginando que aquilo é muito complicado. Na nossa cabeça, quanto mais a gente procrastina, mais aquele negócio parece que é complicado. E aí, quando você enfrenta, e aí você vê, fala-me Deus, era só isso. Vixe, que vergonha, procrastinei tanta coisa tão besta, entendeu? Aí, e às vezes, muitas vezes vai acontecer isso, gente. Então, negocie um lugar no espaço ou no tempo, coloque essa lista de pendências em ação e resolve a tua vida se transformando, saindo de uma condição, de uma identidade procrastinadora, gente, para realizadora. Isso vai mudar a tua vida, tá certo? E aí eu quero agora, na página 15, vamos pensar de que maneira, quem não realiza esse planejamento, quem não tem agenda, nem precisa dizer para mim, mas só pensa daqui para frente, como é que você vai organizar a sua vida, a sua rotina. Antes eu organizava em um planner, a Candice organiza aqui num quadro de rotinas, e eu hoje organizo numa agenda eletrônica do Google, Google Agendas. Eu boto lá a minha rotina, a hora que eu vou acordar, o meu devocional, a hora da academia, entendeu? Aí eu boto lá tudo que eu vou fazer, né, no dia. Assim, não loto todos os horários, não. Não loto todos, não, porque deixa sempre uma margem de flexibilidade, né? E aí eu procuro ali colocar as coisas ali, uma orientação, os principais, né? Os compromissos e tudo, e eu ainda boto o alarme para poder eles me lembrarem. Uma reunião, alguma coisa, tudo já vão me lembrando, os alarmes, né? Por isso que eu gosto. Então, anota aqui na página 15, o passo 4. Como é que você vai se organizar a partir de hoje? Se você viu que isso é interessante, importante, como é que você vai se organizar?
E a minha lista de pendências, para quem está pensando aí, onde é que ela coloca a lista de pendências? Eu tenho um caderno, que é muita coisa. Nem meus planos estavam me aguentando, entendeu? Aí eu tive que pegar um caderno para minha lista de pendências para poder descarregar num caderno, porque era coisa, viu, gente? Eu acredito que vocês também são, né? Então, anotaram aí, anotaram. E o último passo é ajustar semanalmente a priorização ideal e os melhores padrões. Gente, a vida real é que coisas acontecem no meio do caminho, não é verdade? Um menino que adoece, um carro que quebra, alguma coisa que acontece e a gente, às vezes, tem que fazer uma reorganização, é igual o GPS, a gente, às vezes, não deu para entrar naquela entrada e aí vai ter que recalcular a rota. Pois é isso. É você recalcular a rota. Você planeja a sua semana. Você já tem a sua rotina, planeja a sua semana, mas se deu alguma coisa errada, não tem problema. Escolha um dia. Escolha um dia da semana. Eu gosto do domingo à tarde, assim. E aí você coloca ali, gente, o córtex pré-frontal. Olha que coisa linda! Que é a sua parte de planejamento para funcionar bem bonito, entendeu? E aí você reorganiza a sua agenda, reorganiza as suas prioridades, tá certo? Por quê, gente? Porque se você não colocar o seu córtex pré-frontal para trabalhar, quem vai estar agindo é o teu sistema límbico, gente, o sistema das tuas emoções. E eles, as suas emoções, gente, as emoções são as emoções, né, gente? Às vezes elas são louquinhas da cabeça. E aí elas podem bagunçar a tua organização. Então, a ideia é você não agir mais premida pela emoção. Eu quero fazer isso hoje. Eu vou fazer assim hoje. Eu vou fazer aquilo hoje. Aí, às vezes, a gente só quer fazer as coisas fáceis. Porque é o que gasta pouca energia, gente. Aí, aquelas coisas desafiadoras, difíceis, aquele exame médico, aquele dentista, aquelas coisinhas bem, né, que às vezes são mais desafiadoras, ou aquele trabalho, aquela dissertação, aquele livro que você tem para escrever, não entram na sua agenda, tá certo? Então, semanalmente, organiza também essa priorização ideal, tá? E ajusta. Estes foram os 5 passos do método Plena. E quem gostou, gente, me dá. E aí coloca aqui, vamos terminar, calma. Ajustar semanalmente, a priorização ideal. Qual dia e hora você vai realizar agora a organização da sua agenda semanal? Qual é, gente? Dia e hora, tá? Dia e hora. Qual vai ser? Domingo à tarde, segunda de manhã? Vai ser a primeira coisa que você vai fazer no seu dia? Qual vai ser? Semanalmente, né? É aquele dia, é o dia D, que você vai organizar. Anotem aí, anotem aí. Todas e todos anotaram? Todas e todos anotaram? Sim? Beleza, pois vamos continuar. Aí agora eu pergunto: quem gostou desse conteúdo até agora, gente? Quem gostou desse conteúdo até agora? Que bom que vocês gostaram. E ainda tem mais. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Gente, agora eu quero conversar com aquelas pessoas. Eu passo isso no coaching individual, né, gente? A gente vai analisar as rotinas, assim, tá, mas de tudo isso que você faz, o que é importante? Verdadeiramente o que é importante? Qual a resposta que eu escuto, gente? Não, Rosa, é tudo importante. Eu até entendo, gente, porque se está na sua agenda, na sua cabeça, é importante, né? E aí eu pergunto para você, e quando tudo parece que é importante, como escolher o que priorizar? Alguém passa por isso, gente, de achar que é tudo importante, não quer, tá apegado, eu tô apegada à minha agenda. Eu não quero liberar nenhum compromisso, porque tudo é importante. Alguém passa por isso? Sinceramente, tá, ninguém quer dizer, então não vou forçar a barra. Então vamos continuar. Mas eu vou trazer aqui uma luz para essas pessoas que acham que tudo é importante, tá?
Gente, existe a lei de Pareto. O que é que ela diz? Que 20% das nossas ações geram em torno de 80% dos nossos resultados. Tá certo? Então, por exemplo, 20% dos produtos tendem a gerar 80% do faturamento, 20% dos investimentos, dos investidores representam 80% dos recursos de uma carteira, tá certo? Então, assim, o que que acontece? Então, a gente precisa começar a identificar o que é importante. A partir do quê? Da perspectiva. O que é que traz mais impacto? O que é mais assertivo com o que eu quero para a minha visão de futuro? Entenderam a lógica? Entenderam? E aí eu tenho essas frases é, do Timothy Ferris, que é que ele fala? Fazer bem algo desimportante não o torna importante. E tomar muito tempo não torna uma tarefa importante, tá certo? E aí eu vou convidar você para ir para a página 16, e olha aqui, essa ferramenta aqui, gente, olha, vamos aqui, agora eu quero que vocês tenham aqui concentração. No seu, por exemplo, a gente vai aqui por essa ferramenta identificar qual é a coisa mais importante em cada pilar da vida de vocês, tá? Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo para vocês no pilar espiritual, tá? Gente, olha, sinceramente, eu cresci muito na minha vida espiritual, sabe? Muitas coisas, a Candice até fala isso, a gente conversa muito sobre isso, que quando a gente eleva o nosso pilar espiritual, é incrível como o emocional melhora. É incrível como muita a sensação de segurança, a sensação de pertencimento, de que a gente é abençoada, melhora muito, tá? E aí eu disse, Deus, mas como é que eu posso, de forma prática, me conectar mais contigo? É 1 hora orando? É fazendo o quê? Né? E aí, depois de refletir um tempo, eu vi que o mais importante para mim era ter um devocional diário, que eu faço pela manhã. Termino minha medicação, quando eu vou lavar a louça, que aí é uma forma de também empilhar hábito, eu peguei um hábito que eu já tinha, que era lavar a louça, e junto com ele eu coloco ali o meu devocional, o Glorify, que eu faço, tá certo? Também tem um café com o pai, que depois quando eu tô sentada eu posso ler e tal, entendeu? Mas o fato é que o que para mim, e que mudou, e muda a minha rotina todos os dias, gente, o que é o essencial? É o meu devocional diário. Vocês entendem? Então, eu quero. E o que era a maior distração? Era não acordar cedo. E aí já começava. Aquela rama de coisa. Aí eu comecei a acordar. A primeira pessoa da casa que acorda, gente, sou eu. Graças a Deus, amém. Porque é meu tempo que eu tenho só, entende? Para eu me dedicar para o meu pilar espiritual. E é um investimento de tempo que eu faço, mas para mim é a melhor coisa da minha vida. Entendeu? Logo de manhã. E aí, o que eu ia fazer para eliminar essa distração? Gente, estabelecer um horário para dormir. 23 horas, 23h30, aí você vai ser da sua vida, entendeu? Por exemplo, 23h45. E olha que eu dormia tarde, eu dormia às 2 horas da manhã. Então, foi um alinhamento bom, né? Foi um crescimento. E aí, estabelecer essa hora. Eu coloco uma meditaçãozinha, tem um alarme que coloca assim, e dormir. Aí eu, acabou o meu tempo de hoje. Vou lá, vou dormir. Às vezes eu tô ainda pilhada de alguma coisa do dia, boto uma meditação, desacelero, durmo. E já durmo feliz, porque eu sei que vou acordar e vou fazer o meu devocional, tá certo? Então, é isso aqui que essa ferramenta vai ajudar vocês a identificar o que é essencial. Por exemplo, vamos outro. Então, vamos aí escrevendo, enquanto eu vou dando aqui umas dicas, tá? Por exemplo, escreve para escolhe um pilar aí para vocês fazerem. Por exemplo, deixa eu escolher outro aqui. Saúde. Aqui eu vou colocar atividade física. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá?
Porque se eu ficar falando, atrapalha. Só um pilar, gente, por causa do horário. Ok. Espero que vocês tenham feito, tá bom? Espero que vocês tenham feito. E por que que eu faço esse exercício, gente, antes do que eu vou falar aqui agora, sobre a agenda? Porque a agenda, gente, ela fala sobre rotina. E o que que é a rotina, gente? É o conjunto de atividades que você faz ao longo da semana, tá? Uma rotina, ela pode ser produtiva, ela pode ser improdutiva. O Paulo, ele fala que uma rotina produtiva, uma rotina de excelência, é aquela que contempla ações e hábitos produtivos em todos os pilares da sua vida. E ele nos encoraja, gente, a de segunda a sexta, nós realizarmos atividades, ações que englobem de 9 a 10 áreas da vida, de segunda a sexta. O que que ele fala? Que a gente não deve ser pai ou mãe de final de semana. A gente não deve ser praticante de atividade física de final de semana. O que é que ele identificou com os anos de coach dele? Que as pessoas comprimiam, ficavam em 2 pilares ali durante a semana, 2 ou 3 pilares durante a semana, e comprimiam todo o resto das coisas para o final de semana. E ele diz que uma agenda extraordinária é uma agenda que contempla o que eu falei aqui? De quantos? A Candice já pegou aqui, gente. De 9 a 10 pilares, de segunda a sexta. Aí diz assim, ai, Rosa, mas isso pode, isso dá certo? Dá certo. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. Vamos aqui na página, no planner semanal, tá certo? No planner semanal. Eu vou dar uma corrida aqui agora, gente. No planner semanal, você vai lá na segunda, tá? Aí você coloca a hora que você vai acordar para você viver sua vida extraordinária. Aí você vai colocar, por exemplo, eu vou dizer a minha, acorda 7, depois 7h15, o devocional. Eu já fiz que pilar, gente, aí? Espiritual. Depois, 8 horas, academia. O que é que eu estou cuidando? Estou ouvindo minha amiga aqui falar. Saúde. Então, outro pilar foi. Boto 9h30 estudar inglês. Qual é o pilar que eu estou cuidando? Intelectual. 10 horas seu trabalho profissional. Aí eu deixo o menino no colégio, já vou conversando com meu filho, almoço com a minha família, já cuidei aí de mais 2, tá certo? Filhos e família. Claro que eu tenho mais um tempinho para eles à noite, para marido, para filhos. Aí depois volto, descanso. Eu estou cuidando de que pilar aí, gente? Saúde. Depois volto a trabalhar. E aí, lá no final, dou uma caminhadinha, saúde de novo, mas não só saúde, eu caminho com uma amiga. E aí, sabe o que que acontece? Então, eu estou cuidando do social. E aí, depois eu tenho tempo com meu filho à noite, filhos, com o marido, conjugal, e aí ainda tem aqui, ó, um tempo de meditação, que também pode ser emocional. Então, se você for contar aí, gente, eu acho que só num dia já deu foi 10. Entendeu? Então, eu só fiz isso para te mostrar que é possível, tá bom? É possível. E essa ferramenta a gente vai preencher durante o desafio, tá certo? Mas vocês compreenderam? Gostaram aí dessa ideia? Contem para mim aí. Gostaram? Beleza. Então, uma agenda da vida extraordinária é você agregar as coisas essenciais, colocar dentro e você também lembrar que você precisa ter uma vida sistêmica, tá? Então, você lembra dos pilares da sua vida, tá bom? Então, aí você faz bem bonita a sua agenda da vida extraordinária, tá certo? Ai, gente, quem tá gostando até agora?
Estava para pirar, agora ela está tendo mais cabeça, né? Estava para pirar. Ah, então agora vamos organizar essa vida, Julissa. Vamos organizar essa vida que é real, tá certo? E é possível. Gente, agora a gente vai falar de um negócio chamado procrastinação. Quem sofre, olha aí, quem sofre, não vou nem perguntar, quem sofre com procrastinação. Eu vou dar logo um dado que é melhor, tá certo? Que ele diz o seguinte, que a procrastinação afeta cronicamente em torno de 20% dos indivíduos adultos, gente, e traz prejuízos significativos. Olha, eu estou falando cronicamente, tá, gente? E ele traz prejuízos significativos para o progresso pessoal e profissional do ser humano, tá certo? Mas o que é procrastinação? Existe um conceito, gente, não é assim, Rosa, eu vim com esse defeito de fábrica, porque tudo que dá trabalho eu não quero fazer. Gente, você e todo mundo do universo. Por quê? Porque existe adoro, gente, essas pessoas que pesquisam, eu sou fã dos pesquisadores. Existe um psiquiatra chamado Ned Hallowell. Olha que interessante, Hallowell, né? Gostei. E ele diz que há 2 tipos de tarefas que a gente procrastina com mais frequência. Se eu tivesse tempo, eu ia perguntar para vocês quais são e quem ganhar vai ganhar um prêmio. Mas nem dá tempo, eu vou ter que dizer logo. É o seguinte: é algo que você não gosta de fazer, tá? Então a gente tende a procrastinar. E algo que você não sabe fazer. E aí eu vou dar umas dicas para lidar com essas 2 situações, tá certo? E aí eu vou explicar o que é o conceito aí da procrastinação, tá? Primeira coisa, procrastinar é adiar algo importante sem um bom motivo para fazer algo menos importante, mesmo sabendo das consequências negativas que esse adiamento vai te trazer depois. Gente, você está fugindo da dor. Você está fugindo da dor de fazer algo sem prazer e você está fugindo da dor de fazer algo que você não sabe. E aí você procrastina. É bem isso, tá? Em resumo, é bem isso, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma indicação bibliográfica, porque não dá para exaurir todo o tempo aqui, né, meu povo? E aí, vocês vão lá e tem um livro, Procrastinação, o guia científico. Veja aí, deixa eu pegar o nome desse negócio, meu Deus, tá aqui. Pegar aqui. Pega aí, amiga, para mim a bibliografia lá no final. Tá no final, né? É. Não, tá aqui. Vai, então tá aqui. Um guia científico para você deixar de procrastinar. Tá? Procrastinação. Guia científico sobre como parar de procrastinar definitivamente. Lilian Soares. Tá? É um livro vermelho, tem no Kindle, tá? Procrastinação. E aí tem esse subtítulo, tá certo? E tem outro que depois eu vou dizer, mas não vou dizer agora. Vamos lá. É o seguinte: como vencer a procrastinação? Eu trouxe 4 estratégias. A primeira é desse livro. E ela fala: transforme fracasso em sucesso por meio de ensaios mentais. Gente, qual é a tendência que ela explica no livro do ser humano? É a autoculpabilização. Como é que é a autoculpabilização, gente? A pessoa começa, procrastinou, não entregou o que tinha que entregar, não cumpriu aquele prazo, aí ela começa a arrancar os cabelos. Ela começa. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Isso foi muito ruim. Eu perdi todos os meus ganhos. Acabou a vida. E ela começa. Arrancando os cabelos, se maltratando, se machucando ali. Minha amiga, acabar o tempo aqui no Instagram. Aí, se machucando, reforçando na memória a memória do erro. Sabe o que ela está fazendo, meu povo? Ela está aumentando as chances que essa coisa ocorra novamente. Porque ela está fazendo ensaios mentais.
Ela está fazendo ensaios mentais do erro, tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que você precisa interromper esse ciclo, tá? Porque é comprovado cientificamente que quanto mais você imagina realizando o comportamento, seja desejado, seja indesejado, o mais provável é que você realmente execute esse comportamento, tá? E aí ela fala o seguinte: para você interromper esse ciclo, você precisa agora pensar, trazer conexões neurais que fortaleçam a memória do acerto. Vixe, Rosa, mas está falando é complicado. É que eu estava entendendo tudo bem direitinho até aqui. Agora, não, meu povo, vamos ter calma, que eu vou dar até o método. Eu vou dar o passo a passo, no simplificado, tá? Vamos lá fazer o passo a passo aqui. Primeira coisa, quem está comigo. Só falo depois quem está comigo. Se não falar, eu nem falo. Vixe, meu Deus, bora. Quem está comigo? Tô. Tá. Ah, então pronto. Já que tem tanta gente comigo, eu vou. Uau. Aí eu vou. Agora me animei. Então pronto. Gente, o passo a passo que ela dá é assim, ó. Pensa em um conflito ou um comportamento que você procrastinou, tá? E te trouxe dor, tristeza e satisfação, tá? Vamos pensar aqui uma coisa bem simples para facilitar nosso exemplo. Você não foi para academia, você botou na sua agenda, fez todo aquele lá e acabou não indo, tá? E aí, sabe o que você faz? Você olha para você com compaixão. Essa palavra, gente, está mudando a nossa vida. Compaixão. E você diz assim, ó, eu aceito que eu agi da única maneira possível, dada a sabedoria que eu tenho, que eu tinha até agora. E aí você se questiona, com a sabedoria que eu tenho agora, como é que eu posso agir diferente? Aí você faz uma reflexão, por que você não foi para a academia? O que sinceramente te impediu de ir para a academia? Aí você lembra, cara, eu estava até destinada para essa academia, era meu objetivo. Aí sabe o que aconteceu? Eu fui olhar meu e-mail do trabalho. E quando eu vi o e-mail do trabalho, eu vi tanta coisa para fazer que eu me senti mal se eu fosse para academia. Eu não achei justo. Eu com tanta coisa para fazer, eu ir para academia. Entende? E aí você vai pensar, então, o que você pode fazer com a sabedoria que você tem hoje? Você vai pensar, gente, se eu for para academia, eu vou pensar melhor. Eu vou ter mais saúde. E eu não vou olhar esse e-mail do trabalho antes de ir para academia. Então, a sua decisão é, não vai olhar o e-mail do trabalho antes de ir para academia, você vai para academia. Porque se for uma urgência, meu amor, vão te ligar. Porque já me ligaram no meu trabalho na academia, eu tive que parar. Tá certo? Então, vai chegar. Se o mundo for cair, não se preocupe que você vai perceber. Tá certo? Então, vá. Faça o que precisa ser feito. E aí você começa agora, só que você ainda está no plano da imaginação, não é verdade? Então você começa a se imaginar na mesma situação, em vez de você ficar reforçando, não era para ter olhado e-mail, não era para ter olhado e-mail, não era para ter olhado e-mail. Você começa a se imaginar não olhando o e-mail e indo para a academia. Aí você começa a mentalizar. Gente, eu faço isso até para vencer minhas pendências. Eu tenho que ir naquele médico, eu começo a lembrar. Olha, eu estou me vendo na sala do médico, eu já estou me vendo na sala do médico, eu estou me vendo na sala do médico. Aí eu começo a realizar na minha mente, pois cientificamente isso é comprovado que te tira da procrastinação, tá certo? E ainda, gente, ela finaliza assim, ó, sorria, se parabenize, porque você começou a programar a sua vida no rumo certo, no rumo do sucesso. E eu faço isso, gente, sinceramente, isso dá certo. Quem foi que gostou dessa estratégia? Quem vai fazer? Vamos começar a fazer e eu quero ver lá nos 21 dias quem está fazendo e os resultados, tá certo? E a segunda estratégia é envolva outras pessoas. Quais são as duas coisas que a pessoa não quer fazer, gente? É porque é chato e porque você não sabe. Para as duas situações, as pessoas te salvam. Se você acha que é chato, por que você não deixa esse negócio divertido?
Chama uma pessoa legal, como a Candice, e vai fazer o chato com ela. Entendeu? É uma pessoa alegre. No seu ciclo social, gente, provavelmente tem alguém legal. Deve ter. Se não tiver, é sinal que você vai crescer no seu pilar social, tá certo? É melhorar essas conexões. Então, você pode transformar o chato em legal, colocando pessoas legais para fazer aquela atividade que você acha chata, tá certo? Aí diz, não, Rosa, mas não resolve assim. Não re... tá, para uma pergunta? Uma pergunta? Não, né? Escreve no chat. Outra coisa, sabe o que é que eu faço? Às vezes eu não sei resolver o problema, gente. Aí o que é que eu chamo os universitários, eu faço isso direto no trabalho. Adoro a minha equipe técnica. Eu disse, gente, é o seguinte, eu tenho uma reunião para a gente conversar tal assunto. E eu começo, jogo o tema na mesa, eu pesquiso, claro, um pouco antes, mas, gente, eu chamo as pessoas para falar sobre aquilo. Eu chamo as pessoas sem vaidade. Sem vaidade para... Amiga, vem aqui, por favor. Sem vaidade para me ajudar. Entende, gente? Sem vaidade, sem orgulho para me ajudar. Tá certo? E outra coisa, é tão bom quando eu marco as reuniões, sabe por quê? Porque aquilo também me força, é um prazo que eu estou dando, entende? Porque se eu marco um dia e hora para conversar sobre tal assunto, em alguma medida, obrigada, em alguma medida, sabe o que está acontecendo? Eu também estou marcando prazo. Vocês entenderam? Quem gostou dessa estratégia? Então, envolva outras pessoas, tá? Envolva outras pessoas. Recorra a pessoas de confiança, a colegas, amigos, peça outras pessoas que revisem seu trabalho, tá certo? Isso também vai te estimular a começar. Isso também vai te estimular a começar, tá? Outra estratégia. Deixa eu beber uma águazinha. Outra estratégia. Entendeu? Outra estratégia é divida seu projeto em tarefas menores e comece com um esforço mínimo, tá bom? Gente, o nosso cérebro ele não gosta de gastar energia, não é verdade? Então, o que é que a gente faz? Não vou dizer que a gente engana o cérebro, tá? Mas é assim. Condiciona. A gente age de maneira inteligente com ele, tá? Por exemplo, você quer, precisando de parar nos culpar, isso atrapalha no processo. Exatamente, exatamente. E você está reforçando a memória do erro, tá certo? Essa questão também aqui, divida seus projetos ou pendências em tarefas menores. Por exemplo, a pessoa quer escrever um livro, tá, gente? Se você olha, só pensa no livro, você está pensando no grande. Aí você pensa, gente, eu não sou capaz de escrever um livro. Mas é porque você está, gente, pensando da forma errada, na estratégia errada. Você precisa dividir. Primeiro, qual é o tema do livro que você vai escrever? Qual é o tema do livro que você vai escrever? Um pequeno sumário, um sumário inicial do projeto. Gente, a Candice está aqui me fazendo rir. Ela está me ajudando, na verdade, gente. Está me ajudando aqui no negócio. E aí, você divide esse grande projeto em etapas menores, tá certo? E você deixa de se preocupar, gente, com a melancia, com a coisa grande, e vai se preocupar de comer uma fatia, tá certo? Aí depois você pode fazer o capítulo 1, capítulo 2, se o capítulo está muito grande, que normalmente é muito grande o capítulo, você vai dividir. Então, vou escrever uma página do capítulo 1. Gente, isso ajuda o teu cérebro a acreditar que ele é capaz de realizar aquela atividade. Porque o muito grande é o que assusta, tá certo? Então, você vai quebrar em pedaços menores, tá bom? E a última você pode pegar as suas pendências e transformar, gente, a sua lista de pendências ou o seu projeto, sabe num quê, gente? Num jogo, num gamer. Digamos que o seu projeto é ser uma pessoa saudável.
E aí você quer a sua ação aí para academia. Você coloca como um jogo. Se eu fizer atividade física por 10 vezes, eu ganho algo. E eu passo da fase 1, tá? A fase, tô começando para a fase. Eu já tô dentro do projeto. Entendeu? Então, você pode transformar o seu projeto, gente, em um jogo que você estabelece etapas, fases, entende? E aí, cada fase que você alcança, você se recompensa com algo, tá? E aí você vai avançando, porque o jogo, o cérebro, gente, gosta de jogo. O jogo, ele traz recompensa, traz dopamina. Então, é como se você transforma isso aí numa gamificação. É uma das coisas que é o de mais moderno, tá, gente? E aí você transforma isso num game, num jogo, tá certo? Quem gostou? Quem gostou? Eu disse gostou, ela já tá aqui balançando, tá? Então, por isso, agora a gente vai na página 18. A gente vai na página 18. A única observação que eu tenho a fazer é o seguinte, gente. Você não pode dar uma recompensa que sabote o seu progresso, tá? Então, é o único detalhe. Tipo assim, eu fiz tudo certinho, então eu vou me dar um, né? Eu fui... Ah, Candice Ramiro, até o exemplo. Eu comi certinho 5 dias, aí vou agora 2 dias, 3 dias de McDonald's. Aí sabota, né, gente? Aí sabota. Então tem que ter essa sabedoria também. Talvez, não vou nem dizer, vamos lá. Nem vou dar ideia. Então, ó, vamos lá na página 18. O que você mais procrastina hoje? Atividade física, escrever seu livro, aulas de inglês, escreve lá. Escreve lá. E agora que você conhece essas 4 estratégias, quais as estratégias você vai utilizar para resolver isso? Quais? Quais estratégias você vai utilizar para resolver isso? 1, 2, 3 ou 4, ou as 4? Pode ser as 4, gente. Todas são úteis. E agora a gente vai falar do último tema, gente, que amei esse tema: novos hábitos. Novos hábitos. E eu achei interessante, eu quero colocar a indicação bibliográfica, gente, é Hábitos Atômicos. Gente, leiam esse livro. Esse livro é muito legal. E ele vai fazer com que você entenda que o hábito, a primeira coisa que a ficha que ele caiu, a primeira coisa que, por exemplo, o que a Candice ensinou, gente? A gente reprograma a nossa identidade pela nossa comunicação, não é verdade? Mas sabe o que ele fala? Que os nossos hábitos também geram nossa identidade. A questão é, olha aqui a página 19, responde essa pergunta. Quem você quer ser? E eles falam que a mudança, ela pode ser no resultado, no processo ou na sua identidade. E ele diz uma coisa: as mudanças que se sustentam são aquelas que estão alinhadas à sua identidade. Então, você quer criar um hábito? A primeira pergunta a fazer, sabe o que é? Não é o como, é quem. Quem você quer ser? E aí, você quer ser alguém íntimo com Deus? Qual o hábito que você vai desenvolver? Você quer ser alguém saudável emocionalmente? Qual o hábito que você vai desenvolver? Você quer ser alguém financeiramente próspera? Qual hábito você vai desenvolver? Tá? E essa pergunta está na página 19. E aí está aqui as perguntas. Quais ações ou hábitos você vai começar a praticar a partir de hoje para construir a sua nova identidade? Por exemplo, se você quer alguém mais próximo de Deus, que tal fazer realmente um devocional diariamente? E quais os resultados você acredita que colherá a partir de agora, se permanecer praticando isso?
Quais os resultados? Quais os resultados? Tá? E aí eu quero te dar o nosso último conteúdo aqui, faltam 10 minutos, é te explicar como facilitar a implementação desse hábito. Do intervalo. 10 minutos do intervalo. 10 minutos para o intervalo, então eu vou ter que acelerar. Ó, gente, o hábito, ele tem o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa, tá? Como é que eu facilito a criação de um hábito? Eu preciso tornar esse hábito claro, tá certo? Então, eu preciso trazer, por exemplo, quando eu estabeleço uma hora, tá? Uma hora e um local, o que é que eu estou fazendo, gente? E o meu celular toca, dizendo para eu fazer aquilo, eu estou deixando o estímulo claro, tá? Isso favorece a instalação de um bom hábito, tá certo? Quando eu escrevo isso, eu tenho assim escrito assim, ó, vá para academia. Eu tenho escrito, entendeu? Quando eu olho para aquele, para academia, para academia, me lembrando. Então são estímulos. Ele fala também o seguinte, que a gente precisa transformar, não depender tanto da força de vontade. A gente precisa trazer o ambiente, criar um ambiente a favor dos hábitos que a gente quer desenvolver. Então, por exemplo, onde é que vai estar a sua visão positiva de futuro, gente? Na sua frente. Lá tem o corpo que eu quero ter. E ali é claro, eu estou tornando para o meu cérebro claro que eu estou na formação de um hábito de atividade física e de vida saudável. Entende? Então, eu estou deixando claro e eu estou colocando isso no meu ambiente para favorecer, tá? A mudança, a implementação de novos hábitos na minha vida. Entenderam? Então, eu estou tornando claro, eu estou sendo específica, eu estou associando uma hora, estou associando o local, ou seja, vou fazer atividade física, gente, 8 horas da manhã na Cross Health. Isso é tornar o estímulo claro, tá certo? O devocional é 7h15 da manhã na minha cozinha, tá? Então, é isso, é o estímulo claro. Outra coisa que favorece, está aí na apostila, na página 21, é o desejo. Gente, a gente tem mais áreas do cérebro. Você sabia que a gente se comunica com o ambiente pelos nossos sentidos? E você sabia que 11 milhões dos receptores sensoriais são todos ligados à visão? 10 milhões dos 11, 10 milhões dos 11. Então, quando você coloca a sua imagem, a sua visão positiva de futuro lá, sabe o que você está fazendo? Você está tornando e você visualiza, você se projeta naquela visão, você está se tornando aquele hábito, que é ir lá para a atividade física, que é o que vai te conduzir a chegar lá, atraente. Entendeu? Você está estimulando o desejo de fazer aquilo, tá? Ou seja, você está atraindo mais vontade de fazer aquilo. E ele tem que ser fácil. Antes eu treinava, dependia de eu confirmar com a pessoa, passava por uma portaria que demorava, não sei o quê. Não, gente. Quer treinar? Treina no caminho para o teu trabalho. Você tem que pensar o que é que está fazendo o teu hábito ficar complicado e descomplicar. E a última coisa é, torne-o satisfatório. Gente, hábitos saudáveis, eles tendem a ter uma recompensa tardia. E aí, o que é que ele explica? Cabe a nós, seres inteligentes, estabelecermos algumas recompensas imediatas. Eu vou dizer a minha, eu termino de treinar, eu me dou um whey. Por quê? Porque enquanto eu não consigo gerar o hábito, eu estou me dando recompensas imediatas. Para quê? Para que eu consiga me manter no processo até aquilo realmente virar um hábito. Tá certo? Então, é assim que ele fala. Então, eu quero só que você anote assim, ó, qual é o hábito que você quer formar, e aí, como você pode torná-lo claro, atraente, fácil e satisfatório, tá certo? Então, são esses elementos que vão facilitar você a estabelecer, a partir de hoje, novos hábitos que, ao longo do tempo, vão fortalecer a criação, vão ser evidências para a pessoa que você está se tornando.
E eu vou fechar o meu tempo, que já eu vou fechar, gente, só com dizendo o seguinte, com uma frase de Benjamin Franklin. E ela fala assim: você ama a vida? Então não desperdice tempo, porque é disso que a vida é feita. E eu quero dar o meu muito obrigada a vocês pela atenção e pela paciência de vocês até agora, tá certo? E se tiverem alguma dúvida, eu vou aqui interromper a gravação. Podem falar. Vamos aí.